Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o tecido cartilaginoso. Este tecido é um tipo de tecido conjuntivo. Ele é considerado um conjuntivo especializado devido à sua característica de resistência às forças mecânicas. Bom, as primeiras características que nós temos aqui é que ele é um tecido sem inervação, ou seja, não possui nenhuma comunicação com o sistema nervoso. Ele também é avascular, o que significa que ele não tem irrigação sanguínea. Como ele não tem irrigação sanguínea, sua nutrição será através do pericôndrio e do líquido sinovial nas articulações sinoviais. E ele cresce por dois mecanismos: o crescimento intersticial, que se dá somente na infância, por mitose de condrócitos, e o crescimento aposicional, que acontece durante toda a vida a partir da adição de células do pericôndrio sobre a cartilagem. Bom, algumas funções importantes. Ela contribui com o suporte de tecidos moles. Por exemplo, a cartilagem tireoidea, ela sustenta a glândula tireoide. Outra função é que ela reveste superfícies móveis, principalmente uma cartilagem chamada de cartilagem articular na superfície das epífises. Importante também na absorção de choques, como no disco intervertebral, na formação dos ossos longos, chamados osteogênese, ocorre a participação da cartilagem hialina, por exemplo, e forma também o primeiro esqueleto do embrião. Bom, a cartilagem tem alguns componentes essenciais. O número 1 representa o primeiro componente que recobre toda a cartilagem, denominado de pericôndrio. O número 2 representa as células, chamadas condroblastos, que são menores e estão próximas ao pericôndrio e são responsáveis pela produção da matriz cartilaginosa, representado pelo número 3. O número 4 representa as lacunas, onde repousam os condrócitos, número 5. Os condrócitos têm função de manutenção da matriz cartilaginosa. Uma outra observação importante é a composição da matriz. A matriz é composta basicamente por proteoglicanos, glicosaminoglicanos e fibras proteicas, como as fibras elásticas e fibras colágenas, podendo ser fibra colágena tipo 1 ou tipo 2. As cartilagens podem ser de três tipos: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a fibrosa. Elas vão se diferenciar quanto à localização e quanto ao tipo de fibra que predomina na sua matriz. Por exemplo, a cartilagem hialina, ela predomina um tipo de fibra colágena chamado colágeno tipo 2. Na elástica, predomina um tipo de fibra chamada fibra elástica. E na fibrosa, tem predominância total de fibras colágenas do tipo 1, ou seja, a mais resistente de todas. Cartilagem hialina, ela é muito encontrada nos anéis da traqueia, no septo nasal, nas cartilagens costais, ou seja, é a cartilagem mais abundante do corpo humano. Nós percebemos aqui, bem identificado pelo número 1, pericôndrio, número 2, os condroblastos, número 3, a matriz, número 4, os condrócitos, número 5, o núcleo dos condrócitos. Aqui temos uma cartilagem articular. Ela tem uma característica que é possuir o pericôndrio bastante estreito, devido ao desgaste que ocorre durante o movimento da articulação sinovial. Temos também representado aqui os condroblastos, como nós já falamos, são células jovens que produzem a matriz cartilaginosa, e os condrócitos, que têm uma função importante na manutenção da matriz. Já a cartilagem elástica, como nós já falamos, ela é rica em fibras elásticas, representado pela seta indicado no slide. Essas fibras elásticas contribuem com a flexibilidade da cartilagem. Pode perceber que ela tem uma matriz bastante abundante. Essa imagem é de uma cartilagem da orelha. Temos também representado aqui a própria matriz
e os condrócitos situados em lacunas. Podemos ter vários condrócitos situados na mesma lacuna. Ainda na cartilagem elástica, temos uma cartilagem da epiglote situada na laringe. Situamos aqui uma fibra elástica bem evidente, também um condrócito e a matriz cartilaginosa. A gente percebe que o mesmo tipo de cartilagem pode ter mais ou menos matriz, dependendo da estrutura que ele compõe, no caso aqui é da epiglote. E a cartilagem fibrosa. Essa cartilagem fibrosa ela é localizada nos meniscos do joelho, na síntese púbica, na inserção dos ligamentos aos ossos e principalmente no disco intervertebral. É uma cartilagem que ela não possui nem pericôndrio nem condroblastos. Nós temos aqui uma imagem de um disco intervertebral, onde podemos observar o anel fibroso, que é a porção constituída de cartilagem, e o núcleo pulposo, que não é formado por cartilagem, mas constitui o disco, como se fosse uma membrana sinovial cheia de líquido, contribuindo com a resistência do disco intervertebral. Ainda no disco, podemos observar os condrócitos situados em fileira, que é uma característica da cartilagem fibrosa, e as espessas fibras de colágeno tipo 1, que aumentam muito a resistência desse disco. Por fim, nós temos ainda a cartilagem fibrosa, só que dessa vez da sínfise púbica. Observamos os condrócitos alinhados, dispostos na mesma direção, né, de unidirecional. Nas duas imagens a gente percebe as fibras colágenas bastante evidentes e na mesma direção dos condrócitos, o que aumenta mais ainda a força dessa cartilagem chamada cartilagem fibrosa. Bom, pessoal, sobre cartilagem é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá uma curtida no vídeo. Podem curtir também a minha página no Facebook, que leva o mesmo nome do canal. E muito obrigado e até a próxima.